és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigada pelo Teu amor que nos alcançou, Pai. Pai, obrigada porque em Ti nós temos a plena certeza, Pai, que mesmo que tudo caia, Pai, mesmo que tudo desabe diante de nós, o Senhor permanece de pé, a Tua palavra permanece de pé, Senhor. Não há o que temer, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por essa convicção nos nossos corações, Senhor, que não há o que temer. Porque quem somos nós para questionar um Deus que é fiel, que não muda, que nunca mudou, que nunca falhará? Senhor, os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti, Senhor. O Senhor, Pai, é a nossa esperança. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é um Deus forte, um Deus majestoso, um Deus imutável. Oh, Pai, obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, que ainda que possamos estar andando no vale da sombra da morte, nós não temos o que temer, porque Tu estás conosco. O Senhor está conosco. Com mão forte o Senhor nos sustenta. Com mão forte o Senhor nos guia, Pai. A nossa confiança está no grande Eu Sou. A nossa fé está firmada em Ti, na Tua palavra. E não vamos temer, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Ministre aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, nos conduza, Senhor, a viver, Pai, na Tua palavra, a depender da Tua palavra, a confiar na Tua palavra, a não viver mais por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos, mas a viver guiado pela Tua palavra. Em o nome de Jesus, Senhor, que seja uma noite, Senhor, aonde nós vamos sair daqui, Pai, alicerçados na Tua palavra, Senhor. E eu declaro que cada um de nós, Pai, vamos praticar a Tua palavra. E a palavra ministrada nessa noite não vai voltar vazia, mas ela vai produzir o efeito ao qual ela foi destinada. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, eu me coloco totalmente submissa ao Teu ministério. E que eu não venha falar palavras de sabedoria humana, mas que eu venha ser guiada por Ti. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, pode sentar. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Amém. Deus é bom, amém. Você pode dizer isso nessa noite? Deus é bom? Aleluia, Deus é bom. Amém. Irmãos, como vocês já sabem, nós estamos no tema do mês, que é unidade e amor. E eu creio, irmãos, que quando algo vem da parte da liderança a respeito, como um tema como esse, é porque Deus quer realmente tratar coisas ao nosso coração. Amém? Então, esteja receptivo a ouvir sobre isso. Amém? Você fica empolgado? Amém. Então, vamos abrir comigo rapidinho em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia. Irmãos, essa passagem, ela me chama muita atenção. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala que andeis de modo digno. Ou seja, existe um modo digno para mim e para você andar. E ele diz que modo é esse? Ele diz, com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Paulo deixa muito claro que esse é o modo digno de nós andarmos. Deus nos chamou para andar dessa maneira. E você percebe que os padrões que Paulo coloca, humildade. Humildade, meu irmão, é para nós termos com o outro. Com longanimidade. Eu sou longânimo com meu irmão. Com mansidão. Eu sou manso com meu irmão. E eu gosto quando ele vai falar sobre suportando uns aos outros. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando, suporte, você tem que suportar o irmão. Olha, eu tenho que suportar você, Gabriel. E a gente coloca essa palavra, a gente interpreta isso como eu tivesse que tolerar o Gabriel. Mas quando a gente vai no original, para ver o que o apóstolo Paulo está falando, no original diz aneshomai. Perdoe o meu grego, que eu não sou formada no grego. Amém. Aneshomai, que quando ele vai falar sobre isso, ele fala sobre levantar, sobre sustentar, sobre carregar. Aleluia. Então, quando ele fala suportando uns aos outros, eu dou a minha vida para suportar, para sustentar, para levantar ela. Eu não tolero ela. Eu amo a vida dela, e porque eu amo a vida dela, eu vou ser o impulso que ela precisa para que ela possa avançar, para que ela possa se desenvolver. Aleluia! Amém, irmãos? Então, quando Paulo fala sobre isso, ele fala, seja um suporte para o seu irmão. Ajude ele. Promova a vida dele. Esse é o modo digno, irmãos, que eu e você fomos chamados para viver. Sabe, quando ele vai falar, esforçando-vos diligentemente. Ele está mostrando, irmãos, que a gente precisa ser diligente, se esforçar para preservar a unidade. Ou seja, se não existir um esforço da minha parte e da sua parte, a unidade não é estabelecida. Se nós não nos esforçarmos, se nós não colocarmos em prática essa mansidão, essa longanimidade, a unidade não é estabelecida. E a própria ciência, irmãos, ela explica isso na lei da entropia. Glória a Deus, eu não sou boa em física, nunca fui, mas existe essa lei. Que ela diz que o mundo tende à desordem. Que o mundo caminha para o caos. Mas para que isso não aconteça, irmãos, é necessário um investimento de energia, um esforço. Aleluia, irmãos. É por isso que eu e você somos sal da terra e luz desse mundo. A ciência diz que o mundo tende à desordem, mas eu e você estamos aqui para preservar essa terra. Enquanto eu e você estivermos aqui, irmãos, o vínculo da paz vai ser estabelecido, a unidade vai ser estabelecida. É por isso que eu e você estamos aqui. Aleluia. Mas é necessário um esforço, um empenho, uma dedicação. Irmãos, a unidade não é estabelecida por imposição de mãos. A unidade, ela é estabelecida por uma decisão. Eu decido viver em unidade com Gabriel. Eu decido viver em unidade com a Dani. Eu decido. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 18, não precisa abrir, mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aleluia. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, às vezes eu já peguei essa passagem, eu peguei pessoas utilizando ela de maneira errônea. Porque às vezes as pessoas falam, eu fiz minha parte.
mas não deu certo. Então, você fica para lá, eu fico para cá. Irmãos, isso não é se esforçar diligentemente para o vínculo da paz. Aleluia. Eu sei, irmãos, que em alguns momentos nós não podemos responder pela atitude do outro. Mas sabe, a atitude do outro não pode determinar quem nós somos. Aleluia. Deus nos chamou, irmãos, para viver em unidade. Unidade é bênção. A própria palavra em Salmo 133 diz que na unidade Deus ordena a bênção. Existe um lugar onde as bênçãos do Senhor é derramada, e esse lugar é o lugar da unidade. É suportando um ao outro. É sendo suporte um ao outro. É segurando a mão do outro quando você vai ver que ele está fraquejando. É amando quando talvez não tem ninguém amando. É considerando talvez quando ninguém considera. Sabe, meu irmão, nós fomos chamados não para amar como o mundo ama. Nós não fomos chamados para ver as pessoas como o mundo vê. Nós somos chamados para amar como Cristo ama. Nós somos chamados para olhar e considerar o nosso irmão como Cristo considera eles. É por isso que a própria vida de Deus habita dentro de nós. Ela nos capacita a andar de modo digno. E não é na minha força. Não é nas minhas emoções, é o próprio Espírito que me capacita a viver essa realidade. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica tão apegado à realidade natural, às nossas emoções, que a gente escuta esse tipo de coisa e a gente fala, é impossível. É impossível ter uma unidade assim. É impossível ter um amor assim. É impossível, irmãos, na sua própria força. Na sua própria capacidade, mas é possível quando você deixa o Senhor guiar a sua vida. É possível quando você deixa Ele ser o Senhor sobre a sua vida. Sabe, às vezes quando a gente aceita Jesus, a gente se apega muito ao Salvador. Mas a gente esquece que quando nós aceitamos primeiro um Senhor e também Salvador. Quando você aceitou Ele, você disse, eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Eu tenho alguém que rege a minha vida. Eu tenho alguém que direciona a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 4, continuando aqui, lendo aqui, a partir do verso 15. Diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Paulo mais uma vez vai falar, porque todo o corpo bem ajustado, quando o corpo está unido, quando todas as juntas estão alicerçadas, isso promove o crescimento. Quando, irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que vive em unidade. Uma igreja saudável é uma igreja que nos corredores não se falam mal uns dos outros, porque nós somos uma família. Somos membros do mesmo corpo. E eu já disse isso uma vez aqui, e eu vou repetir. Irmãos, unidade não é afinidade. Sabe, meu irmão, muitas das vezes, por questões até mesmo ministeriais, você vai ter mais acesso a algumas pessoas, isso é normal. Por exemplo, a minha mão está mais ligada com os meus dedos. Mas isso não impede da minha mão coçar o meu pé, ser um suporte quando ele precisa. A gente não pode usar de argumentos para justificar exclusão de pessoas.
Não é isso que a palavra nos instrui, não é isso que o Senhor nos ensina, meu irmão. Nós somos uma família. E uma família nem sempre vai concordar com tudo. Nem sempre nós vamos estar com a mesma opinião a respeito de algo. E isso me remete muito a eu e minha irmã. A gente vivia dentro da mesma casa. Tinha dia que parecia mais um ringue do que uma casa. Nem sempre concordavam uma com a outra. Mas tinha um amor genuíno um pela outra. Às vezes uma blusa era o motivo de uma confusão que durava uma semana. Mas tinha um amor, uma consideração uma pela outra, que ai de quem falasse dela comigo ou alguém de mim com ela. Irmãos, nós somos chamados para viver desse jeito. Pode ser que eu não tenha concordado hoje com a Dani. Pode ser que eu não tenha concordado hoje com o Gabriel. Mas ai de alguém vir aqui falar deles. Esse é o desejo do Senhor, meu irmão. Nós precisamos nos esforçar diligentemente para manter o vínculo da paz. Aleluia. E sabe, meu irmão, existe uma beleza nessas diversidades. Existe beleza. Isso faz parte da multiforme graça de Deus. Ninguém vai ser igual a você, glória a Deus por isso. Mas juntos, nós formamos o corpo. Aleluia. E essa é a beleza do corpo de Cristo, meu irmão. Como é lindo poder estar no mesmo corpo. Aleluia. Fazer parte do mesmo corpo. E sabe, meu irmão, que a gente possa amar realmente uns aos outros. Considerar uns aos outros. Olhar como Cristo olha. Não olhar o que o mundo vê. Não olhar como o mundo tem olhado. Mas olhar com um olhar de compaixão. Olhar e entender que talvez aquela pessoa esteja daquela maneira, agindo dessa forma, mas existe alguma coisa que eu e você possamos ser suportes. Talvez aquilo que aquela pessoa está agindo com você, ela só precisa de um suporte. De alguém que dê a mão e ajude ela a levantar daquela situação. Nós utilizamos muito o versículo de Eclesiastes para falar sobre é melhor ser 2 do que 1. A gente utiliza muito isso para se referir a casamento. Mas isso também se refere, irmãos, a gente não se isolar, porque nós precisamos uns dos outros. Vai ter momento que você vai precisar de que alguém segure a sua mão, mas vai ter momento que você vai precisar segurar a mão de alguém. Aleluia. Que privilégio, irmãos. Podemos fazer parte do mesmo corpo, da mesma família, saber que tem alguém por mim. Talvez você não veja todos os dias o seu irmão, mas você sabe, eu tenho alguém ali que eu posso contar. Eu tenho uma família. Aleluia. Aleluia. Que possamos de fato, irmãos, considerar as pessoas. E só para respaldar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão da afinidade. Eu não vou ler todos os versículos, mas vou citar aqui para você. Às vezes as pessoas falam, não, mas até Jesus andava com alguns que eram mais próximos dele. A gente vai ver que está citado isso em Marcos capítulo 5, versículo 37, que fala, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E às vezes as pessoas citam esse versículo e falam, não, mas até Jesus andava só com alguns. Meu irmão, quando esse versículo vai se referir a esse acontecimento, na realidade, Jesus não estava excluindo as pessoas. Jesus estava dando um treinamento ministerial para os primeiros líderes da igreja. Quando ele chamava Pedro, Tiago e João, ele estava instruindo e ensinando eles como ia ser a igreja, como agir com a igreja que estava nascendo. Jesus não estava excluindo ninguém. Jesus estava ensinando eles. E você vai ver em Mateus capítulo 14, versículo 14, eu não vou ler todo só para ganhar tempo, mas um momento onde acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos chegam diante de Jesus e falam, olha, manda essa multidão embora, porque a hora já é avançada. Vamos ficar aqui nós. Vamos nos alimentar aqui nós. Estou parafraseando a história, mas você conhece essa história. E Jesus fala, não, mandem que eles assentem e sirva a eles vocês.
Sabe, meu irmão, Jesus tinha prazer nos relacionamentos. E a Bíblia fala que nesse momento tinha quase 5.000 homens. As mulheres não eram contadas. Quase 5.000 homens tinham acesso a Jesus. Comiam com Ele. Irmãos, eu sei que nem todo momento você vai conseguir ter acesso a todo mundo. Nós estamos crescendo e glória a Deus por isso. Amém? Eu sei que em alguns momentos você vai estar com um, outros momentos com outro. Mas a gente não pode usar isso como justificativa para excluir pessoas. Para se afastar de pessoas. Amém? As pessoas precisam ter acesso a nós. Amém? As pessoas precisam ter liberdade de se achegar a nós. As pessoas não podem ver barreira ou dificuldade. As pessoas precisam ter acesso a nós. Amém? Pastor Fabrício, ele sempre cita esse versículo no momento de ceia. E eu quero ler rapidinho ele aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Que diz o seguinte: por isso aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma ele do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem. Você percebe, irmãos, que uma igreja doente, uma igreja fraca, é aquela que não considera pessoas? Isso é tão forte que ele nem cita. É porque está em pecado, é porque está em maldição. Ele cita, porque não discerniu a importância do outro. É por isso que há muito fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Você vê como Deus considera importante, meu irmão, a unidade, o relacionamento, a comunhão. Aleluia. E eu gosto disso, irmãos, porque talvez você esteja pensando, mas fulano é tão difícil. É, meu irmão, eu também sou muito difícil. Quem me conhece sabe que às vezes eu não sou fácil. Mas assim também é você. Mas o maior exemplo que nós temos é Jesus. Jesus, nós vamos ver em João capítulo 13, na sua última ceia, antes dele ser crucificado. Ele se assenta à mesa com Judas. A Bíblia deixa muito claro, no versículo 10, e declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais quem está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Ou seja, Jesus, quando ele se senta à mesa com aquele que iria traí-lo, ele já sabia que seria traído por ele. Mas mesmo assim, ele manteve a cadeira para ele. Jesus nos ensina, meu irmão, não com palavras, mas com exemplo. Um traidor assentou comigo. Mais à frente um pouquinho, meu irmão, quando ele fala sobre não necessita de tomar banho, é naquele momento ao qual Pedro fala, não, você não vai lavar meus pés. Aí Jesus fala, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala, então me dê banho. Então é nesse momento que Jesus está falando. Mais um momento, além de Jesus sentar na mesa com o traidor, Jesus lava os pés daquele que iria o trair. Jesus teve o ato, aleluia, de maior amor, de maior humildade, em lavar os pés daquele que iria traí-lo. Na sua última ceia, quem estava lá? Judas. Ao lavar os pés, quem estava lá? Judas. Como que nós podemos olhar para alguém e dizer que não é digno de que nós possamos servi-lo?
Como que a gente pode olhar para alguém e dizer que não é digno de ser amado? O próprio Jesus nos ensinou com o exemplo. E como eu disse, a maneira como as pessoas nos tratam não pode mudar quem nós somos. O que as pessoas fazem conosco não pode mudar a natureza de Deus que habita dentro de nós. Não importa se te feriu, se te magoou, se falou de você, se te excluiu, te rejeitou, se falou mal de você. Não pode mudar quem você é. Muitas das vezes é difícil, eu sei. Muitas das vezes machuca, eu sei. Mas existe um advogado justo e fiel, que está vendo tudo, meu irmão, que cuida de nós e que Ele honra cada ação nossa. A nossa confiança precisa estar nele. Sabe, irmão, às vezes a gente se empolga muito quando vai falar sobre o poder, sobre cura, sobre manifestações, que a gente confia no poder dele para isso, mas a gente também precisa confiar na soberania dele, num Deus infalível, imutável também para andar em amor. Aleluia. E o amor é a chave, meu irmão, para que esse vínculo da paz seja estabelecido. O amor é a chave. Para que a unidade seja preservada, o amor é a chave. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Quando eu me lembro de Marcos 11, 23, eu lembro que se alguém disser a este monte, aleluia, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar, mas creio que se farás o que se diz, assim será com ele. Quando eu lembro dessa passagem que a fé é capaz de transportar montes, e eu vejo esse versículo que diz que a fé, a esperança e o amor, mas que o maior de todos estes é o amor. Eu me pergunto, se a fé é capaz de mover montanhas, o que o amor não é capaz de fazer? Aleluia. Se a fé é capaz de mover montanhas, o que o amor não é capaz de fazer? Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Meu irmão, a fé não consegue nem existir sem o amor. A fé depende do amor para existir. A fé se torna efetiva pelo amor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Embora a esperança não seja fé, a esperança é algo futuro, a fé é agora. Embora a esperança não seja fé, a fé depende da esperança para atuar. A esperança, ela é a substância da fé. Do mesmo modo, meu irmão, a minha fé depende do amor para existir. O amor é a substância da fé. Aleluia. E Jesus, ele revoluciona tudo quando ele vem à terra. Na lei, era estabelecido aos discípulos: olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus vem e revoluciona tudo. Ele fala, em João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. Nisso, no amor, em você amar o teu próximo, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Meu irmão, e nada contra
o mover e a manifestação. Muito pelo contrário, eu amo culto do fogo. Mas o que vai evidenciar que somos verdadeiros discípulos de Cristo é o amor. Meu irmão, os frutos do Espírito, ele evidencia a natureza de Deus em nós. A manifestação do poder evidencia o poder dele. Mas o que vai evidenciar que eu sou uma nova criatura é os frutos da minha vida. É o andar em amor. É ter longanimidade. É ter mansidão. É ter domínio próprio. E eu sei que existem muitos desses frutos que a gente precisa se ajustar. Cada um de nós precisamos. Mas é como o apóstolo Paulo diz em Efésios: se esforçando diligentemente. Eu decido fazer a diferença hoje. Eu decido perdoar hoje. Eu decido romper com isso. Eu decido quebrar barreiras. Eu decido amar. Meu irmão, eu sempre gosto de dizer: o amor me amou. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Ele é o amor. O próprio amor me amou. Mas Ele não me amou quando eu estava bonitinha, quando eu estava na igreja, quando eu era ministra. Ele me amou, irmãos, quando ninguém mais amava. Ele amou quando ninguém mais considerava. Aleluia. E sabe, meu irmão, isso ensina a mim e a você. E sabe, só para abrir um parênteses, irmãos, o amor, às vezes a gente coloca o amor e a gente romantiza muito. Tem que ser doce, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas muitas das vezes, meu irmão, o amor vai dizer: não faça isso. Você está indo pelo caminho errado. A Bíblia mesmo diz que o pai que ama o seu filho, ele corrige. Então não atribua o amor à melancolia, ao meloso. Vai ter momentos que você vai ser exortado, vai ser corrigido, mas isso é amor, meu irmão. É cuidado com a sua vida. Amém? Eu queria pôr um vídeo rapidinho. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas, que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional, no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela.
Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Irmãos, eu não sei se você conhece essa história, mas é um homicídio que teve nos Estados Unidos que gerou grande repercussão mundial. Ele era um psicopata, um sociopata. E não sei se você sabe, mas psicopata, sociopata, ele tem dificuldade em expressar as emoções. Na realidade, ele não tem emoção, ele não consegue ter empatia pelas pessoas. É por isso que ele mata as pessoas com tanta frieza, porque o sociopata e o psicopata, ele não consegue ter empatia pelas pessoas. Amém? Eu até confirmei isso com a Daliana, para não falar besteira. Mas, realmente, o diagnóstico de psicopatia é esse. Ele não consegue ter empatia com as pessoas. Você percebe que quando as pessoas brigavam, xingavam, falavam dele, ele não expressava nada. Depois você pode procurar esse vídeo no YouTube, procurar lá direitinho. Até mesmo o áudio original fica até melhor de ver o timbre das vozes. Você percebe que alguns embargam na hora de chorar. Mas você percebe que na hora que aquele homem decidiu, olha, para mim é muito difícil, mas eu decido perdoar você, porque é o que Jesus quer que eu faça. Irmãos, isso a ciência não consegue nem explicar, como que um psicopata conseguiu chorar. Isso a ciência não consegue explicar. O amor de Deus, irmãos, quebra barreiras. Aonde a ciência diz que é impossível, pessoas se rendem por causa desse amor. Um sociopata, um psicopata se rendeu a alguém que decidiu andar como Cristo andou. Irmãos, não há barreira quando eu e você, não há dificuldades, não há limitações quando eu e você decidimos andar em amor. Talvez para muitas pessoas, aquele homem não era nem digno de ser salvo. Talvez a gente olhe e fale, meu Deus, se fosse meu filho, eu não sei o que eu faria. Mas a graça de Deus alcançou aquele homem, porque alguém decidiu andar em amor. Porque alguém não decidiu ser guiado por suas emoções. Porque alguém decidiu amar quando ninguém mais queria amar. E mais uma vez eu pergunto, se o maior de todos é o amor, e a fé remove montanhas, o que o amor não é capaz de fazer, meu irmão? Não há doença, não há enfermidade, não há pessoa difícil demais, que se não se renda à glória de Deus. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus operando por nosso intermédio e alcançando os outros, irmãos, pode transformar qualquer pessoa, até o maior criminoso. É possível, meu irmão, é possível encher de ternura o mais duro coração. O amor do tipo de Deus, meu irmão, vai fazer coisas que nós não fazemos. É nisso que nós vamos ser conhecidos, que somos filhos de Deus, que somos discípulos de Deus. Em 1 João capítulo 13, versículo 18, diz o seguinte: filhinhos, tem algum filhinho aqui? Amém. Não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade.
Meu irmão, amar quando a pessoa te agrada é muito fácil. Dizer eu te amo para o marido quando ele chegou com um presente é muito fácil. Mas nós somos chamados para amar, meu irmão, quando aquela pessoa ainda não está fazendo nada favorável para você. Porque o amor do tipo de Deus, o amor ágape, aleluia, esse próprio amor habita dentro de nós. O amor que diz em 1 Coríntios capítulo 13 que não busca os seus próprios interesses, que não se ressente do mal. Me ofendeu, me magoou, ok, mas eu vou continuar amando. Ele tudo sofre, ele tudo crê, aleluia, ele tudo suporta. O amor jamais acaba, meu irmão. Enquanto estiver um homem ou uma mulher de Deus nessa nação que decide andar em amor, meu irmão, as trevas não vai prevalecer. O jugo de escravidão não vai prevalecer. Aleluia. Na Bíblia ampliada, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte: procure com sinceridade esse amor e procure adquiri-lo. Faça dele o seu grande alvo. Procure com sinceridade esse amor e procure adquiri-lo. Faça dele o seu grande alvo. Sabe, meu irmão, que o nosso alvo possa ser esse: viver esse amor dia após dia. Um amor que não se ressente do mal. Aleluia. Que a gente possa, de fato, irmãos, buscar viver esse amor. Ter compaixão do nosso próximo. Considerar a pessoa, ainda que tenha falhado com você. Meu irmão, nós estamos sujeitos a falhar uns com os outros. Nós estamos sujeitos a cometer erro. Mas assim como você espera que a pessoa tenha compaixão com você, tenha compaixão com o outro. Eu trouxe esse livro até para indicar para vocês. Eu acho que é um livro que deveria cada um de nós ler todo ano. O Amor, o Caminho para a Vitória. Muito do que eu falei aqui está nele. Mas ele é um livro que realmente a gente deveria ler. Entender a importância do amor. Aplicar o amor no nosso dia a dia. Irmãos, quantas pessoas passam por nós num dia? Quantas pessoas a gente pode expressar o amor de Deus dia após dia? Seja num bom dia, seja no muito obrigada, seja numa generosidade, segurar a sacola para alguém. Nós estamos aqui, irmãos, para realmente expressar o caráter do nosso Deus. Tem muitas pessoas vendo Deus de uma maneira errada, mas eu e você estamos aqui para expressar quem é o nosso Deus. É um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. E nesse livro tem uma frase que diz: o amor de Deus nunca falha. E se você aprender a andar nesse amor, certamente você não correrá risco de falhar. O amor de Deus nunca falha. E se você aprender a andar nesse amor, certamente você não correrá o risco de falhar. Aleluia. Fique de pé, meu irmão. Nós estamos num culto, nós estamos falando sobre unidade e amor. Sabe, eu creio que nós vamos sair daqui com essa palavra, desejando pôr ela em prática. Amém? Mas aqui também é um ambiente da gente colocar em prática. Sabe, eu queria que você fosse até alguém que você nunca teve um contato aqui na igreja. Ou se você já teve contato, mas que você nunca conversou. E que você declare palavras de bênção sobre a vida dela, que você ore pela vida dela. Vamos começar a exercer, a colocar em prática esse amor.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para o nosso caminho, Senhor. Que possamos realmente, Pai, caminhar nessa palavra, Pai, baseado na tua palavra, Pai, pegando as tuas instruções e podendo praticar, Pai. Que possamos, Senhor, não ser apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, que possamos estar alicerçados e fundamentados, Pai, enxertados nesse amor, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, toda divisão, Pai, toda contenda, batendo em retirada no nome de Jesus, Pai. Que a unidade, Senhor, venha prevalecer. Em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. E eu declaro, Senhor, que ela vai produzir o efeito ao qual ela foi destinado. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sejam abençoados na prática da palavra, irmãos. Amém, pessoal. Pode sentar. Olha dentro do olho da pessoa do seu lado aí. Olha direito, olha dentro do olho aí, da bolota do olho dessa pessoa aí. Fala assim: eu preciso do seu suporte, irmão.